Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Pessoal, eu trouxe um pouco faz parte também da minha cultura, né? Leitura de tarô, né? Então, tudo que a gente pratica faz parte da cultura da gente, né? Um poema, uma música, né? E tudo. E o tarô, eu conheci o tarô, é o seguinte, pessoal, através de um livro, né? Então, eu estava lendo um livro, né? Faz muito tempo já, não lembro o nome do livro, né? Eu estava lendo um livro e falava, tinha uma menina, né? Uma menina que uma professora incentivou ela a comprar um tarô, porque ela começou a achar interessante, né? Daí a professora mesmo falou para ela, é interessante sim o tarô e tal, né? Que quanto você pensar, você trabalhar com a sua mente, com o seu lado emocional e tudo, né? É muito importante isso aí. Então essa menina comprou um tarô, né? E ela lia no tarô, né? Então ela lia, né? A qualquer coisa que ela ia fazer, né? Qualquer coisa que ela fosse fazer, ela ia lá no tarô, lá para ver se um conselho que dava, né? Se ela deveria fazer aquilo ou não, né? E aí na leitura eu achei interessante que eles foram fazer um passeio, né, num lugar lá, e uma amiga dela se perdeu, né? Ela com outro jovem, né, que estavam juntos. E no caso, não sei se ela deixou o colega do lado, se ela aconteceu que ela se perdeu. E era na mata, né? Que eles foram fazer um passeio ecológico. Ficou 3 dias no meio da mata, né? E ela, através do tarô, né, ela fazendo leitura de tarô, mais ou menos com que ela conhecia a amiga dela, né? Com a leitura, ela conseguiu pensar mais ou menos e conseguiu descobrir aonde que a amiga dela estava. Então é interessante isso aí. Então o tarô, para quem não conhece, né? Então é como se fosse um monte de pessoas te dando um conselho, né? 50 e poucas cartas no caso aí, você tem essas pessoas, né? No caso você tem que ter tudo um lado emocional também. Você tem que acreditar, né? Você vai baralhar as cartas, né? Você vai cortar essas cartas da maneira correta, no caso aí, né? Cortar ela. Você não pode, no caso também, tá emocionalmente pensando outra coisa, né? Você tem que, senão você vai passar uma energia negativa para essas cartas, né? Você vai passar uma energia. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um lugar tranquilo, sossegado, né? E aí o que você vai fazer? Você vai embaralhar o baralho com muito cuidado, você tem que pegar ele. Você vai cortar ele em três, né, no caso aí. E tem vários tipos de você colocar as cartas também. Elas vão ajudar você a se direcionar. E aí, no caso, cada carta dessa vai falar sobre, vai te dar um conselho, vai te, né, ajudar você. Como se fosse 50 e poucas pessoas tivesse num salão e você vai pedir ajuda para essas pessoas. As pessoas todas inteligentes, pessoas lá que foram, vamos supor, rei, outro foi não sei o quê. O que acontece? Cada pessoa dessa tem uma ideia, né, tem um emocional diferente, tem uma história de vida diferente. Ela vai passar um conhecimento diferente para você sobre aquilo que você pediu, né? Então essa pessoa vai aconselhar você dessa forma, faça assim. Talvez, né, no caso, essa pessoa seja um pouco mais agitada, né? Ela seja um jovem, né? Ela vai ter um jovem um pouco mais, né? Ele é mais, no caso, agitado, vai ensinar você a fazer as coisas um pouco mais rápida. Se for uma pessoa mais, no caso, madura, vai pedir que você pense de uma forma mais, né, planejada para fazer aquilo, né? Tem mais experiência de vida, né? Então cada carta, né? E qual que é interessante isso aí, né? É como se fosse, se você tivesse num conflito também, né? E você sabe quem que é aquela pessoa na carta. Você sabe, ó, fulano é aquela, né? Aquela pessoa como que ela é dessa maneira, aquela outra pessoa como que ela é. Então, você como se fosse um investigador, você vai juntando as cartas ali, no caso, igual, vamos supor, a polícia, no caso, faz, né? Como se fosse lá filme policial, você vê, né? Como que eles fazem, né? Então, você compara as pessoas como se fosse uma carta, né? E com isso é legal você trabalhar dessa forma, né? E aí você fica inteligente também, né? Você fica inteligente porque você tem que estar fazendo leituras dessas cartas, tem que conhecê-las, né? Então não é tão fácil assim você conhecer bem a carta. Por mais que você leia as cartas,
tem algo a mais, porque cada carteada que você dá também vai aparecer coisas diferentes, um conselho diferente, né? Porque às vezes aquela carta fala uma coisa, mas ao lado é como se fosse um julgamento, né? Apesar que tem essa carta de julgamento também, né? Então cada carta vai falar uma coisa, mas no final você vai juntar todas aquelas ideias, né? E você vai dar o final, né? O que aconteceu? Todo esse conselho você vai se juntar para ver se de verdade tem mais conselho positivo ou negativo, né? Então eu vou começar com uma leitura aqui. Eu tirei uma carteada aqui para minha mãe, né? Agora. Então eu vou fazer essa leitura para vocês aí, né? Para vocês verem como que é interessante. Então a primeira carta que saiu aqui é o 4 de ouro, né? Esse 4 aqui, ó. Entendeu? Essa carta é o 4 de ouro, né? Então aí, esse 4 de ouro aqui no caso, né? Ele está mostrando aí aí no caso, um senhor aí, segurando aí, no caso, vários pentáculos, né? Ele está segurando aí, ó. Então essa carta está falando o quê? Você tomar cuidado com apego, no caso aí, né? Então você não se apegar muito com algumas coisas. Pode ser, no caso da minha mãe não é, no caso, né? No parte de financeiro, essas coisas. Mas pode ser, vamos supor também, qualquer outro tipo de coisa, né? Ou religião, qualquer coisa, né? Ou um sonho que você teve, né? Você ficou pensando, né? Então você tem que tomar cuidado para você não se apegar muito às coisas, né? No caso. Só que no mesmo tempo está mostrando aí que você sim, se for parte financeira, você deve sim segurar assim um pouco, você tomar cuidado também com o dinheiro, você não pode esbanjar, né? Mas só que você também tem que tomar cuidado com o apego, conforme outro tipo de coisa, né? Você tem que tomar cuidado essa carta. Mas não é uma carta ruim, é uma carta boa, né? No caso aí. É uma carta aí que está mostrando positividade, né? Que você tá com algo, né? Positivo, que você tem algo, né? Então, só que você não pode se apegar demais, que às vezes aquele apego você poderia com aquilo conseguir outra coisa, né? Então, você poderia aumentar a sua renda financeira ou outro tipo de coisa. Você tem que tomar cuidado com isso. A segunda carta é o 2 de espada, né? Então essa carta aqui é uma carta que não é tão legal que saiu, né? Só que ela não tá, no caso, não é só essa carta que vai falar, né? Todas as cartas no final a gente vai fazer a leitura final. Então essa carta aqui, que é o 2 de espada, né? Tá falando aqui, tá mostrando aí, no caso aí, a moça aí no caso, ela tá com o olho vendado, o olho e o ouvido vendado, né? Então, ela tá aí suspensa no ar, né? No caso, suspensas no ar aí no caso, com o ouvido e olho vendado, né? Aí embaixo mostra a lua, né? Mostra uma lua. A lua significa o nosso emocional, né? Então as espadas estão cruzando, mostrando conflito aí. E aí, no caso, o olho vendado. Então, aqui está falando o que nessa carta? Né? Está falando para a pessoa, no caso, tomar cuidado com o lado emocional. Né? Vamos supor, no caso, aí a pessoa, às vezes, pelo dó ou por alguma coisa, às vezes a pessoa pode ficar muito apegada emocional e deixar, às vezes, né, que outra pessoa, às vezes, não consegue enxergar a outra pessoa que pode estar fazendo entendeu? Jogando uma ideia errada, um mal, algum tipo de coisa contra a pessoa. E a pessoa, porque a pessoa é muito boa, legal assim, e começa a pensar diferente, né? Falar, pô, acho que não é isso que está acontecendo, né? E às vezes, então, não pode deixar o emocional dominar. Tem que entrar mais para a parte ativa, né? E pro lado, não é para entrar, não é para ficar muito no lado emocional das coisas. Aqui essa carta está falando isso aí, né? Então, aí, no caso, as espadas estão mostrando conflito interno ou qualquer tipo de coisa, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí, né? Dessa carta. Então, mas não é só essa carta, tornando a falar com vocês, né? Que vai falar o final aí no caso, né? Então aqui, essa carta, a primeira carta foi o presente que a gente falou, né? A segunda será o desejo que está acontecendo isso aí. E aí no caso vem o 9 de paus, né? Esse 9 de paus aqui está mostrando aqui um soldado no caso, né? Ele está com, no caso aí, segurando aí, no caso, um bastão e tem 8 bastões atrás dele, né? Então ele está de joelho, descansando um pouco aí, no caso, né?
tá mostrando o quê? O trabalho da pessoa, né? Aí no caso, a pessoa que é doméstico nunca para de trabalhar, na verdade. Então a pessoa sempre tá trabalhando, fazendo um trabalho, fazendo outro, né? Então tá mostrando o trabalho dele, só que tá mostrando aí ele segurando firme, né? Aí no caso aí, o bastão e tem mais 8 atrás dele, né? Quer dizer, uma pessoa aí que é dono de casa, né? Que é de família, né? Que trabalha, que tá aí no caso na luta, né? Do dia a dia, né? Então tem vários obstáculos na vida, né? Para a pessoa estar trabalhando, para fazer, né? Então tá mostrando aí que você está descansando, a pessoa está descansando, tanto, todo, né? Do modo geral, né? Ele está descansando, né? Ganhando força e para ir para frente, né? Que ele sempre vai vencer a batalha, aí, no caso. O soldado, né? Descansa um pouco, né? Ativa e continua na sua batalha, né? Então é isso aí, pessoal. E aí nós temos outra carta aqui, que é o Cavaleiro de Paus. Uma excelente carta, uma das melhores cartas que saiu agora aqui, né? Essa carta aqui, ó, é o Cavaleiro, né? Então, esse cavaleiro aqui, ele está mostrando aí esperança, vivacidade, né? O cavaleiro está mostrando aí, só que ele mostra um pouquinho também de ansiedade, no caso aí. Então tem que tomar cuidado, no caso, com a parte da ansiedade, para a pessoa, no caso, não ser ansioso, né? Conforme o tipo de coisa, né? Mas é uma carta muito boa, né? É uma carta que mostra esperança, mostra tudo essa carta, que é uma carta muito boa, né? Aí tá mostrando festa, mostrando, né? Então ele tá mostrando que ele, né? O cavalo tá ereto, né? Aí para frente, né? Então é uma carta muito boa essa carta, né? E aqui, por último, nós temos aqui no caso o 7 de paus. Pessoal. Aqui o 7 de paus, pessoal, é o seguinte. Tá mostrando aí no caso é um senhor, né? Ele está mostrando aqui, ele está segurando um bastão, né, no caso aí, e tem 6 bastões em volta dele. Ele está defendendo a casa dele, né? Defendendo a sua moradia, defendendo aí os seus ideais, né? E está falando que às vezes pode ter algum tipo de pessoas que pode desafiar seus ideais, né? Pode acontecer de alguma pessoa, mas aí essa pessoa não vai conseguir, né? Que ele está bem reforçado aqui, né? Mas pode ser que alguma pessoa pode querer, né? Desafiar seus ideais, alguma coisa, de uma maneira ou de outra, né? Em uma carta aí. Então, pessoal, a leitura é essa, né? Então, se você fazer uma leitura geral, né? Você vai falar lá, né? Vocês viram que cada carta dessa tem um conselho diferente, né? E a última aqui que é o resultado, né? O resultado, né? Então, falou do cavaleiro, né? Falou aí positividade, tudo, né? Só não pode ser apressado, né? E aí, no caso, sempre defendendo seus ideais, né? Mas sempre com uma meta, né? Pensar, né? Fazer um pensamento, no caso aí, não ter pressa para fazer as coisas, ter hora para descanso, né? A pessoa ter descanso, fazer suas atividades físicas, né? No caso aí, que não minha mãe faz, né? Fazer seus exercícios, né? Continuar fazendo sua atividade, ter repouso para as coisas, né? Sempre ter aquele repouso. O soldado tem que descansar um pouquinho, tem que parar, descansar, fazer sua atividade, fazer uma caminhada, descansar, na verdade. Não deixar cair pelo lado emocional das coisas, né? No caso aí, não deixar levado, né? Pelo lado emocional, né? E mais pelo presente, né? No caso, não deixar ser enganado pelo lado emocional também, porque aí no caso da lua, né? Do lado aí. Então, pensar de uma forma positiva, né? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês aí. Tudo de bom.